Galera, nesse exercício aqui, eu não vou falar para vocês só como resolve, porque a resolução disso aqui é muito simples. Eu vou fazer alguma demonstraçãozinha aqui da fórmula que eu quero que vocês entendam o conceito, tá bom? Então presta atenção no seguinte. Imagina que você tem aqui uma determinada mola, vamos colocar aqui, ó. Coloca isso ali no resuminho de vocês, ó. Você tem uma mola e essa mola está totalmente parada. Eu venho aqui, aplico uma força F sobre essa mola e o que acontece quando eu coloco essa força F? A mola, ela sofre um alongamento, isso daqui. O quanto ela alongou, eu chamo de X, que é a nossa deformação, tá? Então, aplico uma força F, a mola alonga e sofre uma deformação. Isso daqui pode ser representado num formato de gráfico, que é um gráfico desse tipo aqui, ó. Aqui embaixo, no gráfico, a gente coloca X, que é o quanto a mola deformou. É a deformação dela. E aqui eu coloco F, que é a força que está sendo aplicada. Então, olha o que está acontecendo. Quando eu venho aqui e eu estou totalmente parado, a minha força é zero, a deformação é zero. Eu não coloquei a minha mão ainda para gerar uma deformação. Aí acontece que quando eu venho e faço uma força, por exemplo, aqui de 100 newtons, vou chamar de F1, eu gero uma deformação X1. Quando eu faço uma força F2, eu gero uma deformação X2. Então, quando eu faço uma força F, eu gero uma deformação F, que é o X. Eu posso representar isso daqui por uma reta, uma função do primeiro grau. Isso é chamado lei de Hooke, tá? Certo. Agora, isso daqui gera um ângulo alfa aqui embaixo. Se eu fecho esse triângulo aqui, ó, se eu fechar esse triângulo desse jeito, o que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto aqui e eu tenho aqui na parte de baixo o meu cateto adjacente, ó. E aí eu sei que a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? É a força que eu apliquei. Repara que eu estou olhando para o eixo que está em pé. É essa força aqui, ó. E o cateto adjacente é a deformação que eu chamo de X. E aí, essa tangente de alfa, os físicos disseram que é o que a gente chama de constante elástica. O que é a constante elástica? Toda mola tem aqui uma constante elástica. Quanto maior for esse número, a minha constante elástica é maior, o número é maior e ela é uma mola melhor. Então, se eu tiver uma constante elástica aqui de 10 e tiver uma outra constante elástica de 100, essa aqui é uma mola bem mequetrefe, uma molazinha bem simples. Qualquer força que você vai aplicar, ela vai ter uma deformação muito grande, é uma mola fina. Se você tem uma constante elástica de 100, por exemplo, você já tem uma mola de uma qualidade melhor. Por exemplo, uma mola do amortecedor de um carro, uma mola de um sapato, ela tem uma qualidade melhor. Você vai precisar aplicar uma força muito maior para gerar uma deformação nela. Então, essa constante elástica, ela substitui aqui esse meu tangente de alfa. Então, K é igual a F sobre X. Se eu multiplicar isso em cruz, a força é igual a Kx. E aí, só você reparar que essa constante elástica faz todo sentido, porque se eu aplico essa força aqui um pouco maior, ó, vamos supor que a minha reta fique bem inclinada assim, ó, significa que o meu alfa é maior. Se o meu alfa é maior, a tangente de alfa é maior e a constante elástica também vai ser maior. Beleza, pessoal? Eu queria revisar essa fórmula com vocês. Esse exercício aqui, ele diz o seguinte: durante os exercícios de força realizado por um corredor, é usada uma tira de borracha presa no seu abdômen. Ó. Na primeira semana, ele fez uma força e conseguiu arrancar 20 centímetros. Na segunda semana, arrancou 24. Na quinta semana, ele arrancou 28 centímetros. E a pergunta é: em que momento ele fez o máximo de força? O máximo de força ele fez quando ele conseguiu gerar maior deformação. E repara comigo que a maior deformação ocorreu na quinta semana, onde a deformação foi de 28 centímetros. Então, esse exercício não era tanto pelo exercício, é mais pela questão de eu explicar a fórmula para vocês. Força é igual a K vezes X. A força que ele fez é igual, o K é a constante elástica, né? Que no caso o exercício falou aqui que é de 300 newtons metro, vou pôr 300 aqui, e a deformação gerada foi de 28 centímetros. Se eu converter em metro, isso dá 0,28. Multiplicando 28 aqui por
3. 8 vezes 3, 24, vai 2, 6, 7, 8. Isso aqui dá, como é 300, 8.400, tira duas casas, 84 newtons. Foi a força maior que ele aplicou para gerar esse movimento de 28 centímetros.